Havia uma pequena fazenda isolada e envolta em uma atmosfera de tranquilidade, que pertencia a um casal de idosos. João e Hilda eram inseparáveis, e a vida deles era um testemunho de persistência e determinação, pois a fazenda onde moravam fora adquirida após muitos anos de esforço e sacrifício. A história deste casal começa quando João e Hilda decidem abandonar a vida agitada da cidade grande que moravam. Então passam a galgar o simples de uma vida no campo e longe do tumulto urbano. Tão logo conseguiram efetuar a venda da casa que moravam e também juntar as economias de muitos anos de trabalho, conseguiram comprar uma pequena fazenda que, apesar de sua beleza, apresentava terras áridas e de difícil cultivo. Sansão, um leal cachorro de porte robusto, acompanhava-os em toda a empreitada. Ele era mais do que um simples animal de estimação. Era um membro vital da família e sempre estava alerta para protegê-los e compartilhar os desafios que a fazenda os empunhava. Os dias naquelas terras passavam lentamente. Ambos se encontravam marcados pelo trabalho árduo e pela esperança de transformar a terra árida em um oásis verdejante. João e Hilda dedicavam cada momento livre ao cultivo, plantando sementes de esperança em solo aparentemente infértil. No entanto, à medida que as estações mudavam, a fazenda teimava em resistir à transformação desejada. E por muitas vezes o casal que sonhava em transformar aquelas terras inférteis acabava enfrentando reveses, ou seja, por muitas vezes suas terras sofriam com o ataque de pragas inesperadas e condições climáticas adversas. Sua determinação não se abalava, e eles continuavam a lutar contra as adversidades. À noite, quando o silêncio envolvia a fazenda, estranhos murmúrios e sombras inquietantes pareciam se esgueirar por entre as árvores. Com isso, não demorou muito para que muitos falatórios e rumores sugerissem que as terras que João e Hilda compraram fosse amaldiçoada. A vida pacífica deles começou a desmoronar quando estranhos eventos começaram a ocorrer em suas terras. Durante as noites que se seguiram, as portas de sua casa passaram a ranger durante as madrugadas. E aparentemente, isso acontecia sem nenhum motivo. E o fiel amigo Sansão parecia uivar para uma presença invisível. Com todos esses acontecimentos, a fazenda que ambos lutavam para transformar em um refúgio de paz tornou-se palco de muitos acontecimentos inexplicáveis. Mesmo com o medo que começava a se insinuar em seus corações, João e Hilda se recusavam a desistir. Aquelas terras poderiam esconder segredos aterrorizantes para ambos, mas eles eram igualmente obstinados. Enfrentariam os mistérios ocultos na escuridão para alcançar a promessa de um futuro melhor. Após inúmeras noites de murmúrios e sombras que pareciam estar à espreita de todos, João e Hilda começaram a perceber uma presença medonha andando em meio ao breu da noite. Esta figura possuía o porte de um homem, mas também carregava traços do que parecia ser um animal. Este ser passou a emergir das sombras. Suas garras afiadas pareciam deslizar pela escuridão que tomava conta daquelas terras. A lenda do lobisomem, antes considerada uma superstição local, ganhou vida diante dos olhos atônitos do casal. O ser esquivo que parecia se fundir com a própria sombra
observava a casa deles, completamente atento com seus olhos que perpetuavam um tom amarelado. A tensão alcançou um novo patamar quando João e Hilda perceberam que não estavam sozinhos na fazenda. A criatura parecia faminta e sedenta por sangue, e parecia testar as defesas da casa como se procurasse uma maneira de entrar. Sansão, o fiel cachorro, tornou-se a última solução contra o horror que se desenrolava às noites. Cada vez que a criatura se aproximava, Sansão uivava e se lançava em uma batalha feroz pela segurança de seus tutores. Garras contra garras, presas contra presas. As noites se transformaram em uma sequência de conflitos entre a lealdade do cão e a fome voraz do lobisomem. A cada investida, Sansão defendia ferozmente a entrada da casa. Seus olhos pareciam faiscar com uma coragem inabalável. João e Hilda, ao mesmo tempo que pareciam aterrorizados, também eram gratos pela coragem de Sansão. Então, depois de muitas noites de conflito, o casal começou a buscar respostas para entender a origem desta criatura. A comunidade local, inicialmente cética, começou a sentir a presença sombria que envolvia a fazenda. Rumores e lendas antigas surgiram com os sussurros de uma maldição que persistia há gerações. Então, à medida que a ameaça noturna se intensificava, a pequena fazenda tornou-se um epicentro de medo e mistério. As batalhas entre Sansão e o lobisomem atingiram o seu ápice. Em uma noite tempestuosa, a criatura finalmente encontrou uma brecha nas defesas do cão valente. Uma sombra escura deslizou pela porta dentro, e o rugido de Sansão ecoou como um lamento na escuridão. O que o destino reservara para João e Hilda e a misteriosa criatura que os assombrava. Naquele momento de terror, a escuridão que pairava sobre a fazenda prometia revelações horripilantes. Enquanto a batalha pela sobrevivência continuava durante aquela noite interminável, ambos tiveram um deslumbre da criatura. O lobisomem se aproximou de ambos com uma ferocidade temível. Mas algo inesperado aconteceu. A lenda do lobisomem, antes considerada uma superstição local, ganhou vida diante dos olhos atônitos do casal. O ser esquivo, que parecia se fundir com a própria sombra, observava a casa deles, completamente atento com seus olhos que perpetuavam um tom amarelado. A tensão alcançou um novo patamar quando João e Hilda perceberam que não estavam sozinhos na fazenda. A criatura parecia faminta e sedenta por sangue, e parecia testar as defesas da casa como se procurasse uma maneira de entrar. Sansão, o fiel cachorro, tornou-se a última solução contra o horror que se desenrolava às noites. Cada vez que a criatura se aproximava, Sansão uivava e se lançava em uma batalha feroz pela segurança de seus tutores. Garras contra garras, presas contra presas. As noites se transformaram em uma sequência de conflitos entre a lealdade do cão e a fome voraz do lobisomem. A cada investida, Sansão defendia ferozmente a entrada da casa. Seus olhos pareciam faiscar com uma coragem inabalável. João e Hilda, ao mesmo tempo que pareciam aterrorizados, também eram gratos pela coragem de Sansão. Então, depois de muitas noites de conflito, o casal começou a buscar respostas para entender a origem desta criatura. A comunidade local, inicialmente cética, começou a sentir a presença sombria que envolvia a fazenda. Rumores e lendas antigas surgiram com os sussurros de uma maldição que persistia há gerações. Então, à medida que a ameaça noturna se intensificava,
A pequena fazenda tornou-se um epicentro de medo e mistério. As batalhas entre Sansão e o lobisomem atingiram o seu ápice. Em uma noite tempestuosa, a criatura finalmente encontrou uma brecha nas defesas do cão valente. Uma sombra escura deslizou pela porta adentro, e o rugido de Sansão ecoou como um lamento na escuridão. O que o destino reservara para João e Hilda, e a misteriosa criatura que os assombrava. Naquele momento de terror, a escuridão que pairava sobre a fazenda prometia revelações horripilantes. Enquanto a batalha pela sobrevivência continuava durante aquela noite interminável, ambos tiveram um deslumbre da criatura. O lobisomem se aproximou de ambos com uma ferocidade temível. Mas algo inesperado aconteceu. Ao chegar à porta da sala onde o casal se encontrava, por mais que o lobisomem deixasse expostos seus dentes pontiagudos e visivelmente afiados, ambos notaram que o interesse da criatura não era atacá-los. Então, seguido disto, aquele ser passou a circular por toda a sala, como se estivesse buscando algo. O cheiro de carniça era opressivo, e o medo de sofrerem um ataque repentino deixava o casal totalmente alerta. Seus olhos não desviavam por um segundo sequer da criatura. Acreditem ou não, toda esta situação acabou tomando um rumo inesperado e confuso. O terror de um ataque iminente acabou dando lugar a uma confusão intrigante. Em um momento, o lobisomem se aproximou de Hilda, e também por nenhum momento a criatura levantou a cabeça para os olhar. E para a surpresa do casal, tão logo ele chegou ao lado de Hilda, o lobisomem passou suas costas sobre as suas mãos, revelando um estranho afeto e carinho por minha esposa. João e Hilda, perplexos, observaram, enquanto a criatura que antes era a própria personificação do diabo, naquele momento parecia buscar afeto, como se reconhecesse algo ali. Tão logo alguns segundos se passaram, segundos estes que mais pareciam uma eternidade. O lobisomem, agora em suas quatro patas, retirou-se da casa. Um silêncio intenso substituiu os uivos noturnos, e o cheiro de carniça dissipou-se em meio ao ar. João e Hilda trocaram olhares, tentando compreender o que havia acontecido. Foi então que Hilda, com uma expressão de lembrança e melancolia, acabou compartilhando com seu marido uma história que há muitos anos se encontra oculta em meio à sua família. João, estando com seus olhos atentos à sua esposa, ouviu ela contar algo bastante intrigante e um tanto macabro. Ela falava sobre um de seus irmãos que havia desaparecido aos arredores de uma densa mata quando jovem, e que teve o seu retorno carregado de muitos mistérios, palavras enigmáticas e nenhuma resposta. Na época de todos estes acontecimentos, tal situação acabou deixando toda a sua família atônita. O irmão de Hilda advertiu a todos sobre a necessidade de se afastar de todos, revelando a existência de uma transformação animalesca que o assolava. Ele também acabou prometendo retornar, tão logo fosse capaz de controlar a criatura. Mesmo tendo que deixar as pessoas que mais amava para trás, o irmão de Hilda pronunciou em alto e bom som para que todos ouvissem: vai chegar o dia que o que me toma e me transforma em um ser demoníaco não me controlará mais. E tão logo isso aconteça, eu retornarei para o seio familiar,
buscando conforto e carinho de cada um de vocês. O lobisomem que outra hora desapareceu nas sombras da noite era parte da família de Hilda. Um parente que, mesmo em sua forma animalesca, buscava um vínculo com os seus entes queridos. A casa que antes era marcada por um intenso terror tornou-se palco de uma história de laços familiares, maldições e também redenções. João e Hilda, que se encontravam cansados, mas emocionalmente perplexos, enfrentaram a noite com seus entendimentos renovados. A fazenda, uma vez assombrada, agora guardava segredos que transcenderam o sobrenatural, entrelaçando-se com os laços misteriosos da família, que se estendiam além das fronteiras da compreensão. E assim a paz retornou à pequena fazenda, carregando consigo histórias de noites sombrias e também de laços que resistiram ao teste do tempo. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite a todos que seguem este canal. Eu me chamo Rufino Dias. Tenho 65 anos. E o que estará sendo contado a todos vocês aconteceu em uma época em que a cidade se encontrava em puro desenvolvimento. Eu era bastante jovem e gozava de uma saúde perfeita. Todo o ocorrido aconteceu no coração do interior de São Paulo. Entre campos verdes e estradas de terra, encontrava-se uma pequena cidade pacata conhecida por São Luís do Vale. Esta pequena comunidade rural era bastante conhecida por suas festas juninas animadas e também a hospitalidade de seus habitantes. Mas nem sempre foi tão acolhedora. Rumores contam que há muitos anos atrás existia duas famílias que gostavam de medir forças comparando seus alqueires de terra. Quando foi um fim de tarde, os patriarcas de cada uma destas famílias acabaram se encontrando em uma pequena bodega que existia nas imediações de suas terras. A luta entre eles acabou sendo mortal. Ambos acabaram morrendo naquele lugar. Muitas pessoas contam que um destes homens, antes mesmo da sua morte chegar, acabou proferindo palavras de maldição. Mesmo em seu leito de morte, ele acabara dizendo que mesmo que a sua alma se retirasse de seu corpo, sua carne se levantaria da terra em forma de bicho, e ele buscaria a cada um da família de seu rival. Depois disso, a pequena comunidade passou a ser assombrada por uma sinistra criatura que ameaçava o modo de vida tranquila da pequena comunidade. Tudo começou alguns anos atrás, quando os fazendeiros locais começaram a relatar acontecimentos estranhos durante as noites. Animais desapareciam misteriosamente, mas bastava adentrar as matas para acabar encontrando suas carcaças dilaceradas e completamente mutiladas de uma forma grotesca. Na maioria das vezes, estes animais tinham seus órgãos internos devorados. Com todos estes acontecimentos, a criatura acabara deixando um rastro de terror por toda a região. Os relatos de uivos angustiantes e figuras humanoides avistadas à distância acabaram se espalhando rapidamente pela região e também pela cidade. O medo tomou conta de São Luís do Vale, e os agricultores que dependiam de suas terras
e também os rebanhos para seu sustento, acabaram sendo determinados para proteger suas propriedades e famílias. Assim conseguimos organizar incursões noturnas nas matas que cercavam a cidade. Armados com espingardas e tochas, a esperança era encontrar e eliminar a criatura responsável por tamanhos horrores. Mas apesar de nossos esforços vigorosos, esses moradores valentes não tinham sucesso em capturar ou destruir aquela criatura, que todos acreditavam ser um lobisomem. A cada lua cheia, o ciclo de ataques continuava, deixando um rastro de desolação e perda. A cidade inteira estava em um estado de paranoia crescente. Rumores e especulações sobre a identidade do lobisomem passaram a se espalhar. E com tantos comentários que surgiam, alguns acreditavam que a criatura poderia ser um recém-forasteiro que havia chegado à comunidade. Então, por ele ser de fora da cidade, poderia estar buscando vingança por razões desconhecidas. Outras pessoas tinham uma teoria ainda mais sinistra. Muitos argumentavam que o lobisomem poderia ser alguém da própria comunidade. Um cidadão que guardava segredos obscuros. As noites de lua cheia passaram a se tornar sinônimas de apreensão. Com isso, as famílias passaram a se trancar em suas casas, temendo pelo pior. Enquanto a carnificina continuava e a cidade estava à beira do colapso, a luta contra o lobisomem persistia e a identidade do predador permanecia envolta em mistério. A pequena cidade do interior de São Paulo, outrora conhecida por sua tranquilidade e também solidariedade, agora enfrentava uma ameaça sombria que testaria a coragem e a determinação de seus habitantes. A batalha contra o lobisomem foi uma luta pela sobrevivência e pela preservação de uma comunidade que se recusava a ser dominada pelo medo. E até os dias atuais ninguém sabe contar se a criatura foi morta ou ainda habita aquela região. A única coisa que eu posso dizer é que muitas foram as perdas, sejam elas de animais que eram arrastados para dentro da mata fechada, ou até mesmo de homens que foram atrás da criatura e acabaram por não retornar de sua caçada. Cordiais uivos a todos. Boa noite.